Olá, bom dia aí para quem está em casa. Eu sou Pedro Weingärtner, vou falar agora um pouco sobre inovação para vocês. Queria agradecer ao time da SkyOne por ter me convidado para abrir aqui o evento, para trazer um pouco da nossa visão sobre inovação. E é um tema que eu sei que interessa a todo mundo, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente tem tanta tecnologia disponível. Mas eu não vou falar sobre tecnologia propriamente dito, eu vou falar sobre cliente. Então, vou falar sobre como que a gente inova de fato. E a inovação está intimamente ligada ao nosso cliente, ou a maneira como a gente coloca o nosso cliente no centro da equação. É sobre isso que eu vou falar. Antes, eu queria apresentar, a gente falou um pouquinho da Ace Ventures. A Ace Ventures é uma empresa que trabalha com empreendedores em estágio inicial e a gente ajuda esses empreendedores a se tornarem grandes negócios. E fazendo isso, a gente consegue transformar, a gente acredita, o Brasil através da inovação. A gente acha que o Brasil precisa de inovação, a economia brasileira precisa de inovação e isso que eu incentivo para você que está nos ouvindo, para você pensar, tirar ideias e colocar em prática, o que é mais importante quando a gente está falando do tema inovação. Então, quem quiser saber mais, depois pode acessar aceventures.com.br para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E eu quero falar um pouquinho sobre inovação. Esse gráfico é um gráfico muito interessante, porque ele pegou as empresas da S&P 500, que são as maiores empresas dos Estados Unidos e, consequentemente, as maiores empresas do mundo, e ele tenta enxergar o ciclo de vida dessas empresas, ou seja, quanto tempo, em média, uma empresa fica ativa numa média móvel de 7 anos. E olha que interessante, se a gente olhar esse gráfico, a gente vai ver que o tempo de vida das empresas tem reduzido. Ou seja, o que antes era uma empresa que ficava décadas vivas, 3 décadas ou até mais viva, hoje a gente está indo para um patamar de 15 a 20 anos. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque os ciclos de inovação estão se tornando cada vez mais rápidos. E esses ciclos de inovação, eles não vão reduzir. A gente vai ver cada vez mais uma aceleração nos ciclos de inovação. Isso acontece em qualquer setor, em qualquer mercado, sem exceção. E eu tenho certeza que acontece no seu mercado também. Se você olhar o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente vê, esse gráfico é bem complicado, mas eu vou resumir o que está acontecendo aqui. As empresas da S&P 500 são as maiores que têm capital aberto. Só que tem um monte de empresa que não tem capital aberto, que recebeu dinheiro aí no mercado de venture capital e afins, e está crescendo e está ganhando mercado. E essas empresas estão cada vez mais se posicionando para abrir o seu capital e tudo mais, ou seja, não só olhando as grandes empresas de tecnologia em termos do dinamismo da inovação, mas também olhando o que está acontecendo no mercado privado, ou seja, tem muita inovação vindo de todos os lados. Quando a gente olha a nossa bolsa, a bolsa brasileira, e a gente compara com a bolsa americana, a gente nota que a bolsa brasileira é uma bolsa muito mais antiga. Antiga em termos de matriz econômica, ou seja, existem poucas empresas na bolsa brasileira de tecnologia. Se a gente olhar a bolsa americana, a gente vai ver que tem o Google, tem a Amazon, tem a Tesla, a Apple. E essas empresas correspondem a uma fatia grande do valor da bolsa. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma fatia relevante da bolsa ou do valor de mercado das companhias em tecnologia. O que isso quer dizer? Que isso ainda vai acontecer. Ou seja, a gente está recém no início dessa curva, dessa revolução que a gente vai ver no mercado nos próximos anos. E por que tudo isso está acontecendo? A gente tem vários fatores, né? Acho que o primeiro deles é, obviamente, a gente tem menos barreiras de entrada.
Hoje, com a nuvem e com várias outras tecnologias, qualquer um consegue entrar no mercado, qualquer um consegue se estabelecer no mercado com menos tempo, com mais eficiência do que jamais a gente teve antes. Além disso, a gente, com as tecnologias, a própria nuvem, software e tudo correlacionado, a gente consegue escalar muito mais rápido. Então, se eu crio uma empresa hoje e eu contrato uma pessoa, e eu consigo contratar uma licença para uma pessoa. Se eu contrato 2, 3, 4, 5, eu consigo ir aumentando o meu custo de acordo com o número de pessoas que eu tenho. Então, eu consigo escalar, eu consigo acompanhar a curva de custos, acompanha a minha curva de receita e até mesmo de escola, onde a receita se torna maior do que a minha curva de custos. A gente tem muito dinheiro sendo injetado em Venture Capital. Venture Capital é essa categoria de investimentos que aposta em empreendedores em estágio inicial, como startups. Esse capital que a gente está vendo nos últimos anos, a gente nunca viu antes. Então, também é sem paralelo o volume de investimento que a gente está tendo em inovação, né? E, por último, a gente tem várias revoluções simultâneas. Quando a gente olhava a Revolução Industrial, a gente pensava, não, tem a máquina a vapor, tem a fábrica, eram algumas inovações. Hoje, se a gente for pensar tudo o que está acontecendo simultaneamente em genética, inteligência artificial, nuvem, e aí por diante, as inovações são infinitas e essas revoluções estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente nunca viu isso na história e provavelmente nunca mais vai ver isso na história. Nossos netos e bisnetos não verão essa revolução como a gente está vendo hoje. O que gera, ao mesmo tempo, um ambiente em ebulição e altamente mutável, mas também gera muita oportunidade. É sobre as oportunidades que a gente tem que falar. Em 2018, eu escrevi esse livro, chama Estratégia da Inovação Radical. Esse livro se propunha a entender o que as empresas mais inovadoras fazem diferentemente das empresas menos inovadoras. Por que no Vale do Silício ou em outros lugares do mundo onde a gente tem uma taxa de inovação muito alta, o que essas empresas têm, o que essas empresas fazem ou como essas empresas pensam que a maior parte das outras empresas não fazem ou pensam igual. E o básico, né, a coisa mais importante desse livro foram 6 princípios que as empresas mais inovadoras utilizam, né? Então, o primeiro princípio é: inovação é design organizacional, ou seja, se você quiser inovar, você não pode contar com a organização que você tem hoje. Se você não mudar a forma como você opera, você não vai trazer resultados inovadores. A outra coisa é a forma como você trabalha. A gestão ágil. E quando eu falo gestão ágil, eu não estou me referindo a métodos ágeis, eu estou me referindo à forma de pensar da liderança quando o assunto é apostar em alguma coisa, fazer mudanças rápidas. Então, a gestão ágil tem a ver com isso. Pensar como investidor tem a ver com a gente fazer várias apostas e apostas baratas, de modo que algumas dessas apostas rendam frutos e a gente aposte nesses poucos frutos que elas rendem, o que é o contrário do que a gente vê no meio corporativo, onde a gente faz poucas apostas e coloca muito dinheiro nessas apostas. Eu vou falar sobre isso um pouco mais de profundidade. O outro princípio é matar o seu próprio negócio antes que alguém o faça, ou seja, se alguém vai matar o negócio, e eu não estou falando do seu negócio em si, mas estou falando do seu mercado e do modelo de negócio que você tem hoje, que seja você. Então você tem que estar constantemente entendendo qual a próxima onda que você vai surfar. E trabalhar com parceiros para ganhar velocidade. Se você quiser colocar produto rapidamente na mão de clientes, você precisa trabalhar com parceiros. Muitas vezes você não vai ter essa competência dentro de casa. E o mais importante, último princípio, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, é as empresas que mais inovam colocam o cliente no centro da equação. E é basicamente esse o mantra das empresas mais inovadoras. Nunca vi uma empresa que tem uma alta taxa de inovação e não priorize o seu cliente, não coloque o seu cliente como o foco principal. E aí você me diz: mas espera aí, todo mundo coloca o cliente como é que a gente vende e tal? Não, eu estou dizendo para a gente ir ao extremo
quando a gente fala da centralidade no cliente. É sobre isso que a gente vai aprofundar. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre design organizacional. Quando a gente pensa em design organizacional, tem um desenho clássico que são os 3 horizontes de inovação. Esses 3 horizontes, a gente costuma dizer que o horizonte 1 é aquela inovação que você vai fazer no curto prazo, que você vai fazer no seu ano fiscal atual, que vai resolver o seu negócio agora. Quando a gente fala do horizonte 2, a gente está falando de, às vezes, você capturar uma adjacência, algum negócio que está ali pintando e você captura o valor daquele negócio. Quando a gente fala do horizonte 3, a gente está falando de algo mais distante, algo geralmente até mais longe no tempo, ou seja, 3 anos para frente. E quando a gente pensa no meio corporativo, existe praticamente um campo gravitacional que nos puxa para o horizonte 1, ou seja, toda a estrutura de gestão que a gente tem hoje, ela puxa a gente para o horizonte 1. E se a gente quiser lutar contra isso, a gente tem que pensar em como eu trabalho meus processos, como eu trabalho as minhas estruturas dentro de casa, as minhas pessoas e o meu modelo de liderança, como que eu lidero a minha equipe, também tem a ver com como eu tiro o foco exclusivamente do horizonte 1. Não que a gente não deva focar no horizonte 1, mas se a gente quiser capturar valor futuro, eu preciso olhar outros horizontes também. E aí vem um conceito que é a organização ambidestra, que é a ambidestria organizacional. O que isso significa? Significa que muitas vezes aquela minha organização do horizonte 1, aquela minha organização, meu core, né, o meu negócio principal, demanda tanto de todo mundo que é muito difícil eu colocar uma inovação lá dentro. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Então, muitas organizações criam uma estrutura apartada para testar coisas novas. E uma estrutura diferente, com uma gestão diferente, pessoas diferentes, compra diferente, assina contrato de maneira diferente, ou seja, é uma organização diferente, mas ela funciona embaixo do mesmo guarda-chuva. E um exemplo já bem famoso no mercado é o que o Magalu fez com o Luiza Labs. O Luiza Labs era o polo de inovação, onde o Fatala, que era o diretor responsável de tecnologia do Magalu, acabou levando uma equipe e focando essa equipe numa estrutura nova, onde eles podiam fazer experimentos, podiam testar, e de lá saíram boa parte das inovações que o Magalu implementou, que o Magalu está utilizando até hoje. E o Luiza Labs continua criando novos produtos, novas formas de operar e assim por diante. Então, esse é um bom exemplo de uma organização que usou a ambidestria a seu favor. Vamos falar um pouquinho da gestão ágil, e quando a gente pensa em gestão ágil, eu gosto de falar da régua da previsibilidade. Então, vamos falar, por exemplo, tradicionalmente como a gente gere uma organização. Imagina que eu tenho uma indústria e nessa indústria eu tenho máquinas, né, na minha fábrica. E aí eu vou pensar, basicamente, se eu colocar uma fábrica nova, uma máquina nova, ou se eu modernizar alguma parte da minha fábrica, eu vou ganhar mais produtividade, eu vou conseguir produzir mais, eu vou conseguir colocar mais produtos em menos tempo para serem produzidos. Eu consigo ter muita previsibilidade nesse modelo. Eu sei exatamente quantos produtos eu vou produzir, eu sei quanto custa uma máquina, eu sei o que acontece se eu coloco essa máquina para rodar. O mesmo não acontece, por exemplo, se eu decidir, imagina que eu sempre vendi nessa mesma indústria para o varejo, e eu decidi agora que eu vou vender direto para o meu cliente. Eu vou criar um site de e-commerce e eu vou passar a vender direto para o meu cliente. Eu nunca fiz isso antes. Ou seja, eu não sei quanto que eu vou vender, eu não sei quanto dinheiro eu vou gastar, eu não sei quais produtos vão vender mais, eu não sei quanto que isso vai impactar a minha produção, ou seja, o meu grau de incerteza é muito maior. O que eu estou dizendo? O método tradicional de gestão que a gente organiza a nossa empresa, ele serve para coisas quando a gente tem mais previsibilidade, onde eu posso usar melhoria contínua, gestão da qualidade e afins. Agora, quando eu tenho menos previsibilidade, ou seja,
eu não sei o que vai acontecer se eu implantar isso, aí eu tenho que pensar na gestão ágil. Eu tenho que gerir as coisas de maneira ágil. E aí eu posso entender como que eu experimento e várias outras coisas que eu vou falar aqui também, né? Então, o que a gente está pensando aqui? Quando a gente pensa num projeto tradicional, eu penso num projeto que tem início, meio e fim, e eu implemento esse projeto. Quando eu penso num projeto ágil, esse projeto não necessariamente tem etapas claramente definidas, mas eu sei qual é o meu objetivo final. Só que o caminho para chegar nesse objetivo final, às vezes, é bem mais tortuoso. E eu tenho que fazer as pazes com essa incerteza para conseguir gerar novos resultados. Essa é um pouquinho a fórmula da inovação e tem muito a ver com a gente saber conviver no mesmo ambiente a gestão ágil e os métodos tradicionais de gestão. Outro elemento é o tamanho do time também que vai tocar alguma inovação. Quando a gente fala de gestão ágil, geralmente se eu estou colocando esse projeto que eu falei para vocês de um e-commerce para vender os meus produtos, passar a vender os meus produtos online, eu normalmente vou colocar um time pequeno, porque esse time pequeno vai conseguir inovar muito mais rápido. O Jeff Bezos lá na Amazon chama esses times de 2 pizzas. Ou seja, se eu conseguir alimentar esse time com 2 pizzas, eu estou no tamanho certo. E aí o que acontece com esse time de 2 pizzas? Basicamente, a gente está falando de 7 a 8 pessoas tocando um projeto usando o modelo ágil. Outro elemento importante dessa forma de gerir é a orientação a dados. Ou seja, as empresas que mais inovam são bastante orientadas a dados. Eu sei que vocês vão ouvir falar bastante de dados ao longo desses dias, porque hoje em dia não só a gente tem que ser mais orientado a dados, mas a gente tem muito mais dados. A gente tem muito mais dados em todos os sistemas corporativos. Isso permite a gente tomar cada vez mais decisões dedutivas em relação aos dados. E eu vou explicar a diferença entre uma decisão indutiva e uma decisão dedutiva. Tradicionalmente, no meio corporativo, a gente toma decisões de uma forma bastante enviesada, ou seja, a gente quer aprovar aquele projeto, a gente quer que aquele projeto seja feito. Então eu vou levar esse projeto para a minha diretoria, e para que ele seja aprovado, eu vou usar uma série de dados que vão confirmar tudo o que eu estou dizendo. Ou seja, esses dados vão dizer, olha que legal, se a gente fizer isso, vai acontecer isso. E toda a história que eu vou contar mostra como esse projeto vai ser maravilhoso. Ou seja, eu estou usando os dados para induzir uma decisão, eu não estou usando os dados para descobrir coisas novas. O que a gente queria fazer usando os dados? É tomar decisões dedutivas, ou seja, a pergunta que a gente tem que se fazer ao olhar os dados é o que os dados me dizem? Independente do que eu acho, do que eu quero, os dados estão me contando uma história. E geralmente tem muita oportunidade nessa história que os dados estão me contando. Mas a gente coloca os nossos vieses à frente dessa história que os dados nos contam, porque às vezes a resposta que os dados nos dão não são aquela que a gente quer ouvir. Então eu vou na que eu gosto. Pensando como investidor, aí eu volto para o exemplo. Eu trabalho com startups há muitos anos, a gente conseguiu ter um retorno incrível com esse trabalho em startups em estágio inicial. E uma coisa que eu aprendi é, normalmente no meio corporativo, a gente pensa, e se esse projeto der errado? O que acontece? Eu estou muito preocupado em reduzir a chance do meu projeto dar errado, em vez de maximizar a chance dele gerar um resultado desproporcional. E eu acho que aqui, né, quando a gente fala de inovação, a gente pensa o que as empresas de tecnologia, o que as empresas tech que fazem elas inovarem mais rápido. E aqui está uma coisa que está no coração da inovação, que é a experimentação. As empresas de tecnologia, elas experimentam muito mais do que a média. E elas são muito menos apegadas ao resultado daquele experimento. Elas estão muito mais preocupadas em testar várias possibilidades e várias alternativas, estão muito mais preocupadas com isso do que propriamente, a minha opinião, valer. E quando a gente vê numa sala
e alguém fala para você, eu trabalho há 20 anos nesse mercado, deixa eu te dizer como é que funciona, isso é exatamente a fórmula para a gente não inovar mais. Porque essa pessoa que trabalha há 20 anos no mercado, num mercado que teve milhares de mudanças, e ela faz exatamente as mesmas coisas há 20 anos, não significa que ela está inovando, significa que ela está fazendo exatamente as mesmas coisas. E se a gente prestar bem atenção, a maior parte dos empreendedores e empreendedoras que criaram algo novo não eram daquele mercado, não eram originalmente do mercado que foram atuar. O Mark Zuckerberg nunca trabalhou com mídia, o Travis Kalanick do Uber nunca tinha trabalhado com logística, e aí por diante. E por quê? Porque eles não tinham nenhum tipo de amarra com o que eles estavam fazendo. Eles simplesmente se perguntavam, por que não dá para fazer desse jeito? Então, quando a gente fala de experimentação, a gente tem que diferenciar um experimento de um erro. O que é um erro? A gente falou dessa empresa industrial e você precisa levar um carregamento de produto para um determinado varejo e esse carregamento precisa chegar lá às 4 da tarde. Se você não chega lá às 4 da tarde, isso é um erro. E erros não devem ser tolerados. Erros a gente não deveria tolerar dentro da empresa, porque é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer e não tem nenhum grau de incerteza envolvendo uma atividade rotineira. Agora, se eu estiver colocando aquele e-commerce no ar e eu falar, deixa eu testar usar uma mídia com influenciadores, por exemplo, e eu fizer um teste e não funcionar, o que a gente tira disso? A gente tira um aprendizado. Então, em vez de pensar em termos de erros e acertos, quando a gente está experimentando algo, o resultado desse experimento é um aprendizado. E a gente deveria todos se preocupar em aprender mais rápido do que os nossos concorrentes. Essa deveria ser a nossa ótica quando a gente faz alguma coisa. E eu gosto muito dessa frase aqui, o Reid Hoffman é um dos fundadores aí do PayPal e também do LinkedIn, e ele faz essa frase, obviamente exagerando, que é, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais. Que basicamente captura essa essência do aprendizado, só inicia quando o cliente começa a usar o nosso produto. Porque até o cliente colocar a mão no nosso produto, ele é uma hipótese. Eu acho que ele vai fazer isso, eu acho que o cliente gosta daquilo, eu acho que isso é importante, eu acho que aquilo é importante, eu acho. Quando o cliente começa a usar o nosso produto, eu acho, começa a virar eu sei. Ou seja, se isso é verdade, a gente deveria colocar o nosso produto o mais rápido possível na mão do nosso cliente para que a nossa curva de aprendizado seja extremamente acelerada. Então a nossa lógica tem que ser, como que eu aprendo mais rápido? E o contato com o cliente é a forma mais prática de fazer isso acontecer. Então, voltando para o pensamento de investidor, quando a gente faz algum projeto tradicionalmente, a gente pensa no downside. O que pode dar errado? Se der errado, o que pode dar errado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mitigar os meus riscos. E eu vou mitigar esses riscos porque eu coloquei bastante dinheiro nesse projeto e eu não quero perder dinheiro. Só que a gente não deveria colocar bastante dinheiro num experimento. A gente deveria colocar pouco dinheiro no experimento e focar mais no upside, que é o que acontece se isso der certo? Qual o impacto para mim se isso der certo? Porque se der errado, eu perco esse pouco dinheiro que eu coloquei. Mas se der certo, eu descubro uma nova forma de vender, eu descubro um novo mercado ou uma nova maneira muito mais barata de fazer aquilo que eu faço. Então, ao invés de pensar no meu downside, eu deveria minimizar o meu downside, ou seja, gastar o menos possível e fazer coisas que por design não são tão arriscadas, ou seja, eu não vou lançar um negócio para toda a minha base de clientes que pode colocar em risco a existência do meu negócio, mas eu vou selecionar 10 clientes para testar uma coisa nova. E aí eu me preocupo com o upside. Se isso der certo, se esse teste der certo, quanto que eu ganho em cima do resultado desse teste? Então, na prática, a gente gostaria de criar um funil, como se fosse um funil de oportunidades, onde no início eu vou ter várias ideias, eu vou ter
ideias de produtos novos que eu vou criar, eu vou ter ideias de formas novas que eu vou atender meu cliente. De repente, agora com inteligência artificial, tem N formas de eu customizar o meu atendimento ao cliente para que não fique tão frio. Então eu vou criar várias ideias, eu vou desenhar protótipos e eu vou transformar essas ideias em experimentos. Se esses experimentos derem certo, ou seja, se o experimento, a hipótese que eu tinha se comprovar, eu coloco mais dinheiro e eu transformo ele num produto. E aí, à medida que esse produto vai evoluindo, eu vou colocando mais dinheiro nele. Então, o que parece uma abordagem mais arriscada, quando a gente fala de inovação, na verdade ela é menos arriscada. Porque ao invés de colocar todo o meu dinheiro em coisas que eu não tenho a menor ideia se vão funcionar ou não, eu coloco o meu dinheiro quando elas me dão evidências de que funcionaram. Ou seja, essa é uma abordagem completamente diferente do que a gente está acostumado. E um exemplo disso é o Bill Gates. O Bill Gates, ele tem a Gates Foundation, e a Gates Foundation, ele investe em várias causas sociais que ele acredita, e uma delas é o aquecimento global, por exemplo. A gente sabe que o aquecimento global está ficando insustentável e está muito complicado. Isso a gente tem certeza. Agora, o que fazer a respeito, a gente não sabe direito. A gente sabe que a gente tem que reduzir as emissões de CO2, mas a gente também sabe que se a gente reduzir para praticamente zero as emissões, a gente ainda tem um problema nas mãos. Ou seja, outras tecnologias como captura de carbono e tecnologias que a gente nem imagina precisam acontecer para que a gente não tenha um desastre lá na frente. E o Bill Gates sabe disso e ele aposta nessas empresas. E existem centenas de empresas que estão criando abordagens únicas e diferentes para mitigar aí esse problema do aquecimento global. Só que o Bill Gates não tem como saber qual abordagem que vai funcionar. Então o que ele faz? Ele coloca dinheiro em várias delas. Ele distribui capital em várias delas, coloca um pouco de dinheiro em cada uma. Aquelas que se provarem eficazes para combater o aquecimento global vão ganhar mais dinheiro da fundação e assim por diante. Ou seja, basicamente o Bill Gates, não é à toa, usa um pensamento de investidor quando ele quer resolver um problema climático. Então a gente pode pensar isso em qualquer contexto da nossa empresa, do nosso negócio. Onde que eu posso testar coisas novas? Onde que eu posso experimentar? Onde que você pode experimentar em vendas? Onde que você consegue experimentar em marketing? E quando eu falo experimentar, eu não estou falando criar um software. Às vezes é mudar um texto de um e-mail. Outro dia eu vi um varejista que experimentava com a forma como o atendente cumprimentava o cliente quando entrava na loja. E ele tentava correlacionar a forma como atendia com o faturamento daquele dia. E ele fazia experimentos, testes com a forma de atender. Ou seja, qualquer coisa gera uma maneira da gente testar, da gente inovar. O outro princípio que eu falei é trabalhando com parceiros. A gente trabalha com parceiros para a gente ganhar velocidade. Se a gente só começa a aprender quando o produto está na mão de clientes, eu preciso trabalhar fortemente com isso para conseguir aprender através do trabalho com parceiros. E eles me dão velocidade, o trabalho com parceiros me dá velocidade, e ao mesmo tempo custos, porque eu não tenho tempo, redução de custos, né? Porque eu não tenho tempo de colocar alguém para fazer aquele trabalho, e treinar essa pessoa e tudo mais no tempo hábil, e muitas vezes não vai valer a pena financeiramente. Então, eu vou pegar um parceiro que sabe fazer isso e eu vou colocar um produto no mercado com esse parceiro, ou eu vou usar esse parceiro para fazer qualquer coisa dentro da minha empresa. E uma das maneiras de fazer isso, por exemplo, é trabalhando com startups. Startups têm um monte de tecnologia que a gente pode usar, geralmente tecnologia muito barata para a gente contratar, para qualquer negócio contratar. Então, no meu livro eu criei essa escala que mostra a maturidade que a gente tem para trabalhar com esse tipo de parceiro. Então, eu posso começar contratando startups como fornecedoras, né, em áreas específicas do meu negócio. Por exemplo, quero
a minha área jurídica, eu posso contratar uma startup que trabalha com inteligência artificial e busca lá jurisprudências ou consegue me dar respostas específicas. Eu posso trabalhar com uma startup no marketing que consegue gerar peças para mídia usando inteligência artificial automaticamente. Quer dizer, eu consigo contratar vários desses caras. E aí eu vou contratando cada vez mais coisas críticas até que eu posso criar uma estratégia de go-to-market em conjunto. Por exemplo, eu posso ir com uma startup para mercado, a startup pode distribuir o meu produto e aí por diante, e a gente pode chegar num patamar onde eu invisto e eu me torno sócio desse negócio ou até compro esse negócio e coloco ele para dentro da minha empresa. E o exemplo de uma empresa, por exemplo, a Localweb, a estratégia da Localweb é comprar startups, né? Ela geralmente não cria os produtos dentro de casa, ela compra startups de fora e coloca essas startups dentro do seu ecossistema. Esse é um exemplo de uma empresa que usa uma estratégia bem clara de como eu trabalho com startups. Aí vamos entrar no mate seu próprio negócio. Matar o seu próprio negócio, eu acho que talvez seja a mais difícil das pessoas acreditarem. E outro dia eu estava falando com o CEO de uma grande empresa e eu estava perguntando uma coisa bastante óbvia que poderia acontecer com o mercado dessa empresa. E eu falei, e se essa tendência aqui acontecer, isso não coloca em risco o seu negócio? E ele me respondeu, mas não vai, isso aqui não vai, isso aqui não, o Brasil não é assim e tal. Deu, legal, você acha que não vai, mas você acha que a chance disso acontecer é 0%? É zero, não tem chance disso acontecer. Aí ele começou a pensar, não sei, acho que, sei lá, 20%. Legal, 20%. O que você vai fazer a respeito disso? Porque se existe 20% de chance disso acontecer, você, como CEO, tem uma responsabilidade para com o seu negócio de se precaver. O que você está fazendo a respeito? E a resposta era nada. Não estava sendo feito nada, porque existia uma crença de que a probabilidade era muito baixa, portanto, eu não precisava fazer nada a respeito. E a gente sabe que isso não é verdade, e a gente sim tem que fazer, a gente sim tem que testar coisas novas. Então, a grande dificuldade é, a maior parte das empresas está surfando uma onda, e essa onda é o seu negócio atual, é o seu mercado atual. Ela acredita que essa onda vai ficar durante X anos ativa, proporcionando retorno para ela. Só que tem uma hora que acaba essa onda. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando a gente olha o mercado global de veículos, e eu estou falando caminhões, carros e tudo mais, a gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões ao redor do mundo sendo colocado nesse mercado. Aí a gente olha os carros elétricos. A gente vê assim, um volume já acontecendo, uma Tesla, né, sendo mais valiosa do que qualquer outra montadora, mas ainda não chegou perto de arranhar a superfície dos carros tradicionais. Porém, se a gente projetar uma linha de tendência, o que deve acontecer? Você acha que o mundo vai ficar convivendo tranquilamente o combustível fóssil e os carros elétricos? Eu acredito que não, eu acredito que a lógica vai inverter. Acho que os carros elétricos vão virar a maioria no mercado, primeiro com os veículos aí que a gente usa no dia a dia, depois caminhões e aí frotas de logística e aí por diante. E aí a gente se pergunta, se eu sou uma montadora, como que eu me planejo para isso? Porque hoje o meu negócio me traz toda a minha margem, me traz todo o meu resultado. E o futuro? E a próxima onda do meu negócio? Então, como que eu equilibro essas duas coisas? Aí a gente fala da ambidestria, a gente fala de testar, a gente fala de testar com alguns modelos de carro. Então, eu sempre tenho que entender qual a onda que eu estou e qual a onda que eu quero surfar em seguida. Porque isso, na essência, é o que determina a sobrevivência do meu negócio no longo prazo. A perenidade do meu negócio, o que responde àquele gráfico que eu mostrei lá no início para vocês.
Então, quando a gente pensa nos 3 horizontes, de novo, a gente tem que olhar para o horizonte 1, tem que olhar para o horizonte 2, mas é importante a gente olhar para o horizonte 3 com essas perguntas. O que vai acontecer? E qual que é o problema? O problema é que as respostas não são claras. Não tem uma resposta, ó, vai acontecer isso e tal, a partir de tal data os carros elétricos se tornarão, vai ser um decreto que a partir dali todo mundo só compra carro. Não vai acontecer. As coisas acontecem de maneira irregular e de maneira muito mais caótica do que a gente planeja. Então, ao invés de fazer uma aposta, quanto mais distante a gente tem o horizonte, mais experimentos eu tenho que fazer para cobrir a incerteza. Então, eu tenho que aumentar a minha exposição em experimentos para a gente conseguir cobrir toda essa taxa de incerteza que a gente vai ser exposto. Então, uma empresa que faz isso é o Google. Eles têm uma área que se chama X, que é a área de pesquisa do Google, tanto que o Google mudou o nome para Alphabet, onde o Google é só a letra G do alfabeto, porque ele tem experimentos de A a Z, né? E o X é essa empresa que quer encontrar o próximo Google. O Google é uma máquina de ganhar dinheiro. Ele é uma máquina de ganhar dinheiro. Tem lá os AdWords do Google. Basicamente, cada busca que a gente faz, ele ganha dinheiro. Agora, a gente vê a inteligência artificial aí evoluindo e o Google, quando eu busco alguma coisa, ele me manda um link. Então, eu tenho que navegar em várias páginas até encontrar o que eu quero. Com a inteligência artificial, não vai mais ter uma resposta que vem um link, vai vir a resposta. Quando eu pergunto uma coisa, vem a resposta. Aí eu só navego numa página. Ou seja, todo o modelo de negócio do Google, que é quase 90% da receita dele, vem de uma premissa que pode ser facilmente destruída com inovação, com outras, com o ChatGPT, por exemplo, que entrou forte para concorrer com o Google. Então, o que o Google precisa pensar? Legal, essa onda que eu estou surfando vai acabar. Vai acabar. Eu não sei se é amanhã, eu não sei se é daqui a 1 ano, não sei se é daqui a 5 anos, mas vai acabar. E eu preciso aplicar uma parte considerável do meu caixa, que não é pequeno, para criar novas fontes de receita. E é muito difícil criar uma fonte de receita tão boa quanto o Google AdWords. Então, essa energia que eles estão colocando para matar o seu próprio negócio, para entender como que eles podem fazer. Eles têm, inclusive, o Bard, que é um concorrente do ChatGPT, que consegue competir em um modelo de negócio que talvez não seja tão vantajoso para o Google, né? E a gente pega empresas como a Philip Morris, onde o CEO falou que o futuro da Philip Morris é uma empresa livre de fumaça. Ou seja, Philip Morris, que a gente imagina, cigarro, e se você pegar todo o relatório anual da Philip Morris, foi lá no site, baixar o relatório anual, está lá falando 100% do P&D, 100% de todo o investimento em inovação está indo para coisas que não são atreladas ao cigarro. Inclusive, ele está entrando em saúde, está criando remédios e equipamentos para respiração e tudo mais, porque ele fez um compromisso que ele não vai ser uma empresa que vende cigarros no futuro. Essas são apostas aí difíceis de fazer, como a Lego, por exemplo, que fez uma aposta há alguns anos atrás, que o CEO falou, olha, a Lego não vai mais usar plástico para fazer suas pecinhas lá de brincar. Só que tirar o plástico da equação tem que mudar a máquina, tem que mudar fornecedor, tem que mudar tudo, estrutura de custos. E eles pesquisaram e viram que não conseguem. Então, eles falaram há pouco que não conseguem substituir o plástico. Então, às vezes, a gente não consegue e a gente tem que continuar tentando e descobrir qual o futuro que a gente quer para a nossa empresa. E agora eu queria entrar no último ponto aqui, que é o cliente, a centralidade no cliente. E aí eu volto para aquela pergunta inicial. A sua empresa, né, ou a empresa que a gente está falando aqui, ela é 100% centrada, a empresa exemplo aqui que a gente está falando, ela é centrada no cliente? E fala, poxa, ela faz produtos e tal. Não, mas ela é obcecada, ela pensa o cliente dia e noite e às vezes ela está disposta a perder dinheiro pelo cliente.
A gente fica se perguntando, peraí, como assim? Pensa bem, se eu sou uma Amazon, a Amazon assumiu um compromisso com o cliente. O compromisso que a Amazon assumiu o nosso preço é sempre o preço mais baixo, não interessa o que aconteça. Legal, você vai no site da Amazon, você vai pesquisar o preço, especialmente nos Estados Unidos, que o volume é muito maior, o preço está lá mais baixo. E muitas vezes eles estão perdendo dinheiro nessa venda. Por que eles estão perdendo dinheiro nessa venda? Porque eles sabem que o cliente vai ficar. E eles apostam no valor que o cliente traz para a Amazon mais do que uma transação que o cliente faz com a Amazon. Então, quando a Amazon lançou o Prime, né, que é aquele serviço de assinatura que hoje tem estúdios, né, tem TV, tem um monte de coisa em volta, mas quando eles fizeram a conta não fechava. Eles não conseguiam pagar a conta. Mas o Jeff Bezos apostou com convicção que esse negócio ia dar certo. Falou, olha, não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque num determinado volume ele vai valer a pena. E hoje, anos depois, o Prime é a maior fonte, né, de retorno para o varejo da Amazon e é uma máquina de gerar engajamento e gerar fidelidade da base de clientes que é gigantesca da Amazon. Então, essa é a centralidade do cliente. Então, a gente pega um banco qualquer de varejo. Fala assim, banco de varejo, você é centrado no cliente, o banco de varejo fala, sou. Legal, então, como que eu cancelo minha conta via app? Não dá. Você tem que vir na agência, você tem que fazer um procedimento, tem que assinar um documento. Não, mas peraí, eu consigo fazer coisas muito mais complexas do que cancelar a conta, mas para cancelar a conta eu tenho que ir na agência. Aí quando eu vou na agência, o gerente da conta me vende um produto que não é bom para o cliente. O PIC, por exemplo, plano de capitalização. O produto não é bom para o cliente. Por que a gente vende esse produto? E a gente começa a se perguntar, será que eu estou colocando o meu cliente no centro da equação? Ou eu estou colocando a minha máquina de receita ou o meu produto no centro da equação? O que é o centro da equação aqui para essas empresas? E eu não estou fazendo um juízo de valor. O ponto que eu estou fazendo aqui o único seguro que a gente tem ao cliente em meio a toda a inovação que a gente está falando até agora. Ou seja, num mundo completamente dinâmico, onde tecnologias surgem a qualquer momento, onde coisas vão acontecer com os nossos negócios, a única variável que está lá, que não muda, é o nosso cliente. Ou seja, o nosso cliente está lá, ele tem problemas e a gente tem que resolver esses problemas. Então, se a gente consegue entender isso, eu consigo surfar novas ondas, eu consigo experimentar, eu consigo fazer todas as coisas que eu falei, mas colocando o meu cliente no centro da equação que eu criei, né? Então, eu vou dar um exemplo de como as empresas normalmente pensam. Agora com inteligência artificial, esse serviço de bot está bem melhor. Mas durante bastante tempo, quando a gente vai numa empresa e entra como se fosse uma mosquinha numa sala de reuniões, onde eles estão aprovando colocar um bot para atender o cliente, eu aposto que vocês quiserem, como o business case, a defesa para a gente colocar o bot nós vamos reduzir tantos atendentes do call center colocando esse bot. Legal, redução de custos. Agora, quando a gente coloca do lado do cliente, e eu tenho certeza que você é igual, a gente entra lá e quando a gente vê que é um bot, a gente suspira. Qual que é o botãozinho para alguém me atender? Qual que é o botãozinho para eu ser atendido? É isso que a gente pensa, porque a experiência ainda não está lá. Justiça seja feita, tem vários modelos de bot que são muito legais. E hoje, com a inteligência artificial, acho que isso aí vai ficar melhor ainda. Mas o ponto quando a gente toma uma decisão puramente por custos que vai impactar o cliente, a gente está indo ao contrário. A gente deveria pensar como que eu resolvo a vida do cliente e depois eu penso no resto. E uma prova disso é o Nubank, que virou um dos bancos mais valiosos aí do Brasil, ganhando milhões de clientes, com uma proposta de valor muito simples, um atendimento bom. No início do Nubank era um atendimento bom do meu cartão. Ele aproveitou uma falha de centralidade no cliente do restante do mercado. Pense em quantas oportunidades existem aí
para vocês, né, para todo mundo. E na Amazon, que eu dei o exemplo, eles têm um negócio que é trabalhar de trás para frente. Então, quando eles vão pensar num produto novo, eles não começam olhando o tamanho desse mercado, qual que é a oportunidade, o que o cara ganha com isso. Eles olham basicamente o cliente. Então, eles vão lá, em vez deles fazerem um super planejamento, eles escrevem um release de imprensa, como se fosse mandar para a mídia, indo para frente no tempo, imaginando que é o dia do lançamento desse produto, e eles escrevem esse release sob a ótica do cliente. Isso trouxe tanto de ganho para milhares de pessoas, melhorou a vida, deixou tudo mais fácil. E aí eles, numa reunião, que eles leem, porque a Amazon, eles não têm PowerPoint, eles não têm apresentação, eles só leem coisas, né, nas reuniões, eles botam na mesa e todo mundo lê esse release. E se na leitura desse release eles identificam que o cliente foi beneficiado, aí eles vão fazer o resto. Aí eles pensam, vamos desenhar esse produto, vamos prototipar, mas eles trabalham de trás para frente. Eles não trabalham planejando, vendo como que eles vão distribuir. Eles partem do princípio que o ganho do cliente é a coisa mais importante que eles deveriam priorizar. Olha que interessante para a gente refletir sobre os nossos produtos. Será que os nossos produtos resolvem de fato o problema do cliente? O quanto eles resolvem o problema do cliente? Isso traz um monte de reflexão aqui para todo mundo, né? E hoje a gente vê uma tendência, as empresas passando a se relacionar com o cliente final, a Disney criando o Disney Plus, onde ela consegue ver como que as pessoas consomem lá os filmes, né, e séries. A gente vê a Nike vendendo quase 1/3 das vendas da Nike é direto, é para o cliente final. A Nike tem mais tráfego no seu site do que a maior parte dos varejistas que ela tem relação. O iFood criou uma camada por cima da nossa escolha de restaurantes. Quantas vezes você está pensando em comer num restaurante, entra no iFood e muda de decisão? Porque eles colocaram o cliente como a prioridade. E a Tesla, que a gente pensa, não, eles fazem carro elétrico. Não é só carro elétrico. A Tesla montou todo o modelo centrado no cliente, ou seja, a Tesla ela é vendida sem concessionárias, ela é vendida nos shoppings e afins. A empresa tem relação com o cliente direto via software, porque ela atualiza o software no carro durante a noite, coloca funcionalidades, corrige bugs e etc. e conversa com o cliente. Então ela é totalmente centrada no nosso cliente, né? E quando a gente está numa empresa, muitas vezes a gente se perde, a gente esquece que o cliente interno nosso, se a gente não é uma área que atende diretamente o cliente, é uma parte do elo que faz a gente atender o nosso cliente melhor. Então a gente tem que pensar sempre, né, em toda a equação que a gente está fazendo, como que a gente atende melhor o cliente. Então, resumindo aqui, os 6 princípios, né, inovação e design organizacional, gestão ágil, né, pensar como investidor, fazer mais apostas, matar o seu próprio negócio antes que alguém o faça, trabalhar com parceiros para a gente ganhar velocidade e colocar o cliente no centro da equação. E a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia é como que a gente vai resolver os problemas dos nossos clientes. Essa tem que ser a nossa obsessão 24/7 dentro das empresas. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado e eu fico à disposição para a gente conversar agora na sequência.